Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, domingo da Santíssima Trindade, trazemos a reflexão sobre este domingo com base no Salmo 8. Se você quiser compreender melhor essa nossa reflexão, leia o Salmo 8, que é um salmo maravilhoso e que seguramente você vai ter muitos frutos com essa leitura. Feita essa leitura, vamos iniciar a nossa reflexão. Como eu disse, hoje, domingo da Santíssima Trindade, e normalmente nós somos desafiados a exaltarmos ao nosso Deus. E de certo modo, nós queremos fazer isso passando por cada pessoa da Trindade. E já iniciamos essa tarefa, esse exercício, no domingo passado, domingo de Pentecostes, em que nós celebramos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o auxiliador, o consolador, aquele que nos santifica, aquele que nos auxilia a ter fé em Cristo e aquele que mantém a fé em Cristo por intermédio dos meios da graça. Palavra e sacramentos. E aí nós temos a segunda pessoa da Trindade, a pessoa que muitas vezes nós destacamos de uma forma mais extensa, o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus, aquele que encarnou, veio ao mundo, ele que cumpriu a lei em nosso lugar, morreu em nosso lugar. E antes disso, ainda teve um ministério de 3 anos, onde ele ensinou, pregou, ele curou e realizou tantas façanhas. No terceiro dia, após a sua morte, Jesus ressuscitou, e assim nós podemos crer que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Crendo nele, temos perdão, temos vida, temos salvação. E podemos falar do Pai, o Pai que normalmente nós falamos quando olhamos para a criação, temos ele como o nosso Criador e também o mantenedor. Do nada, ele criou tudo. Tudo que existe, tudo que os nossos sentidos podem captar. Mares e rios, estrelas e luminares, céus e terra, flora e fauna, micro e macro organismos. E como eu disse, o Pai não apenas criou, ele também mantém tudo isso que existe. Por isso dizemos que ele é o Criador e mantenedor. É claro que nem todas as pessoas olham ao redor e percebem a mão de Deus em todas as coisas. É claro também que para muitos hoje é apenas mais um dia. Mas talvez resida aí o X da questão, ou o segredo, de sabermos o que estamos fazendo aqui, qual a razão da nossa existência, da nossa vida neste mundo. E se não pudermos ter a dimensão do nosso real tamanho, é certo que iremos nos perder. Muitas pessoas se perdem pensando ser maiores do que são. Nós vemos isso, muitas vezes pessoas famosas acabam enveredando em caminhos tortuosos, se embriagando, se viciando em drogas e às vezes até chegando à loucura. Outras se perdem porque acham que não possuem qualquer valor. Por isso, nada mais justo do que analisarmos tais questões neste domingo da Santíssima Trindade à luz do Salmo de número 8. O Salmo 8 é um daqueles salmos que expõe de forma escancarada quem nós somos. Mas antes ele inicia fazendo uma análise de Deus, indicando quem é Deus, fazendo uma referência à sua grandeza. Eis aí o problema de muitas pessoas. Neste mundo em que vivemos, onde a autoimagem, a selfie parece ser cada vez mais importante, as pessoas desejam se autocompreender. E não à toa uma cultura de coach, de livros de autoajuda, normalmente entre os mais vendidos,
Mas como se autocompreender sem saber quem nos criou e sem ter noção do nosso real tamanho? Quando o salmista Davi afirma no versículo 1 que a grandeza de Deus é vista no mundo inteiro, não poderia ser mais feliz para iniciar o salmo e trazer uma definição que só cabe a Deus. Por mais globalizado que o nosso mundo possa ser, por mais conhecida que uma marca, um ator, uma atriz, um esportista possam ser, nada e ninguém jamais terá a sua grandeza reconhecida em todo o mundo como Deus. Deus ultrapassa barreiras culturais, diferenças religiosas, de crenças ou de idiomas. A sua grandeza é avistada de todos os lugares do mundo e ela é incomparável. Mas se alguém quiser olhar para a grandeza de Deus de frente, é convidado pelo salmista Davi a olhar para a sua obra. Primeiro, porque ninguém tem capacidade de olhar para Deus. E segundo, porque, como se fosse o pintor de um quadro, Deus deixou marcas de quem Ele é em sua criação. Por isso Davi faz menção aos grandes feitos de Deus e diz: quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste em seus lugares. E antes de dar continuidade a esta análise do salmista, vale ressaltarmos que isso que ele faz é algo que parece estar cada vez menos presente em nosso estilo de vida. Parece que cada vez menos temos admirado a criação de Deus. Ou por estarmos vivendo em uma vida agitada e corrida, ou por estarmos vivendo em uma forma de vida cada vez mais urbana. Nós não paramos mais para admirar tudo aquilo que Deus criou. E isso tem trazido inúmeros prejuízos para nós, seres humanos. Em um mundo cada vez mais digital, online, de home office, onde a inteligência artificial foi a última grande evolução humana, nós temos nos alimentado cada vez mais de alimentos artificiais. Temos nos habituado até mesmo a ter amigos artificiais, como a Alexia, o chat GPT, cada vez mais em uso. Há quem diga que a próxima geração, se não a nossa própria geração, falará mais com robôs do que com pessoas. E a pergunta que fica é: o ser humano está realmente preparado para isso? Este de fato é o caminho para vivermos melhor? Ou será que uma vida artificial em progressão pode nos afastar ainda mais da criação de Deus e, consequentemente, do nosso Criador? A verdade é que tanta evolução tecnológica, o aumento da expectativa de vida, a resolução de problemas que antes pareciam impensáveis, podem nos trazer uma falsa sensação que estamos apenas evoluindo e que não há limites para a inteligência humana. Será? A continuação do Salmo indica exatamente o contrário. Quando Davi questiona, diante da grandeza de Deus e de toda a sua criação, o que é um simples ser humano, para que penses nele? O que é um ser mortal, para que te preocupes com ele? Somos resgatados de toda a artificialidade e de toda a falsa projeção de evolução humana. Por mais esforços que o ser humano possa empreender, por maiores realizações e criações, nós não podemos nos comparar a Deus. Nós somos ínfimos diante da grandeza de Deus. E claro, é importante sempre ressaltar que mesmo com tanta evolução, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tantas invenções, continuamos sendo seres mortais. Enquanto Deus, Ele é imortal, Ele é eterno. E talvez aqui resida o maior segredo dessa vida e de toda a nossa tentativa de autoconhecimento.
temos limites. Somos mortais. Não podemos realizar tudo o que desejamos. Somos seres com data de validade. Não sabemos que data é essa, mas temos uma data de validade. E diante de tanta evolução tecnológica, nos sentimos ultrapassados com ainda mais velocidade. Se você nunca ouviu falar em chatbot, em prompt de comando, em IA generativa, em machine learning, em modelos de linguagem, deep learning e tantas outras coisas, você já está desatualizado. Mas não se empolgue muito se você já ouviu falar e até conhece essas palavras e esses termos, porque é quase certo que ano que vem haverá um novo glossário que você necessitará conhecer para estar atualizado. Mas antes de cairmos em algum desespero, como se fôssemos uma criatura rejeitada pelo Criador, Davi não permite que isso aconteça e diz: no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Toda a inventividade e criatividade humana repousam nesta afirmação do Salmo 8, versículos 5 e 6. Fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a honra, a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que existe. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando lemos o relato da criação presente em Gênesis 1 e 2, constatamos que Deus colocou o ser humano no jardim do Éden como a coroa de sua criação. Os seres humanos foram os últimos seres a serem criados. E isso não foi à toa, pois Deus preparou tudo antes, a fim de que quando os primeiros seres humanos respirassem, estivessem diante de um mundo preparado e perfeito para eles viverem. Muito já se falou acerca do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus. E sabemos que a queda do ser humano em pecado deturpou esta imagem e hoje não temos ela de forma plena. Ainda assim, não há dúvidas de que o ser humano continua sendo a criatura diferenciada na criação de Deus. O que teria sido a criação à imagem de Deus? Dificilmente podemos falar da imagem em si. Deus não tem os limites carnais e visuais que nós temos. Muitos exegetas e comentaristas bíblicos, filósofos, pessoas mais lógicas, apontam para a única característica que nos difere sensivelmente dos outros animais. Somos seres criativos e inventivos. E não à toa Deus incumbiu Adão de dar nomes aos animais. No entanto, desde a queda, nossos dons estão a serviço de quem? No final da Era Moderna, início do século XX, a humanidade vivia um período áureo de criação e inventividade. Muitos se admiravam com a invenção de vacinas, com o aumento da capacidade humana de curar doenças, com os primeiros veículos. Em breve, as viagens de avião se tornariam realidade. Um clima de grande otimismo com os feitos humanos se projetou. Mas isso não durou muito. Logo percebemos que a criatividade humana pode ser utilizada de forma extremamente nociva e destrutiva. Duas grandes guerras, Holocausto e bombas atômicas, provaram que a inventividade humana, sob má influência e para satisfazer desejos de poder e riquezas, pode resultar em grandes e terríveis estragos. Tivemos que encarar a realidade. O ser humano já foi à Lua, já foi capaz de realizar viagens espaciais, de criar tecnologias, e ao mesmo tempo continuamos morrendo de câncer. Ainda há pessoas que passam fome, e pelo andar da carruagem não podemos descartar uma terceira guerra mundial, em uma geopolítica cada vez mais agressiva e unilateral, com seus principais agentes cada vez mais imprevisíveis.
E às vezes nós nos escandalizamos, como pode esses governantes e esses líderes mundiais quererem iniciar uma outra guerra, mas a gente mal consegue se entender com o nosso vizinho. No final do Salmo 8, nós lemos que as ovelhas, o gado, os animais selvagens, os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar foram colocados debaixo do domínio humano. E poderíamos dizer hoje que não temos cumprido de forma adequada com este chamado de Deus. Afinal, todos os recursos naturais e os seres vivos não passam de mercadorias e de ativos econômicos. E mais uma vez, por que isso tem ocorrido? Porque o ser humano, coroa da criação de Deus, não se visualiza mais como alguém que foi criado por Deus e que possui responsabilidades diante do seu Criador. Ele vive para si mesmo, para os seus próprios interesses. Diante de toda essa realidade nua e crua, refletida nesta breve e singela mensagem, não tenho a intenção de desanimá-lo. Não quero deixá-lo deprimido, mas essa é a nossa realidade. Eu também não quero sair da temática de hoje. Podemos e devemos exaltar ao nosso triuno Deus. Afinal, hoje é domingo da Santíssima Trindade. Mas é necessário pontuar que neste dia também temos uma grande oportunidade. Saber realmente quem nós somos. Ao olharmos para Deus, para a relação que Ele estabeleceu conosco e para o que estamos fazendo aqui. Deus se preocupou conosco, mesmo sendo infinitamente maior do que nós. Ele se preocupou conosco desde o início, quando nos criou. E mesmo após a nossa queda, continuou nos amando ao ponto de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, e o Espírito Santo para nos auxiliar na fé. A nós cabe louvarmos a grandeza do nosso Deus, não apenas nos reunindo dominicalmente louvando o seu santo nome. A nós cabe louvarmos a Ele, realizando exatamente aquilo para o qual Ele nos criou, a saber, ser a coroa da sua criação, cuidar de tudo aquilo que Ele deixou para nós, colocarmos a nossa criatividade, nossa inventividade ao seu dispor, a seu serviço. E que tal fazermos isso, sendo cristãos, membros de uma igreja, membros de uma família, em nosso trabalho, em nosso lar, na sociedade? Você tem feito isso nos últimos dias? Continue fazendo. E quando nós refletimos sobre Deus, sobre coisas tão grandiosas e majestosas, podemos nos enganar. Mas no próprio Salmo 8 que você leu, logo no versículo 2, diz que diante da grandeza de Deus, algo que é grandioso, são crianças pequenas, crianças de colo, cantando e louvando a Deus. Você, eu, todos nós, diante de Deus, somos como uma pequena criança de colo. Mas nós podemos manifestar a grandeza de Deus em nossos atos, em nossas ações, se nós realizarmos exatamente aquilo para o qual Deus nos chamou. Se Deus chamou você para ser pai, para ser marido, para ser mãe, para ser esposa, filho, filha, irmão, irmã, cumpra o seu papel. Veja a grandeza em cada ato da sua vida. Lavar a louça, levar o lixo lá fora, fazer coisas que parecem singelas e pequenas, não são diante de Deus. E Ele deseja que façamos para que todos conheçam a sua grandeza. Não vamos parar. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe tanto o nosso querer quanto o nosso realizar. Amém. Espero que essa mensagem faça sentido para você, para a sua vida. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.